Maturidade é difícil. Hoje em dia, quem aqui já contratou alguém sabe o quanto é difícil. Eu não posso estagiar no seu escritório nesse horário porque é a hora da minha academia. Prioridade, né? Então, maturidade eu acho que ela falta, hoje em dia, nitidamente, em dois cenários muito típicos. Essa é o horário da minha academia e aquele cenário em que você fala assim, eu não gostei do teu recurso nesse aspecto, você não abordou o dano moral muito bem, e a pessoa fala assim, nossa, por que você está falando assim de mim? Levar para o lado pessoal. Né? Conversando com uma psicóloga a respeito do assunto, e querendo entender um pouco mais, e eu chutei, eu supus, e ela validou essa ideia de que hoje as pessoas têm abreviadas a infância e a adolescência. E esse amadurecimento que faltou nessa época se reflete lá com 30 anos, quando você recebe um feedback e sai chorando para o banheiro. Né? É só um fator do negócio, é só uma otimização que foi necessária no trabalho e não na pessoa. Né? Ela é quem executa o trabalho só. Então, maturidade é você receber um feedback, saber solucionar, sem provocar mais conflito, sem reagir dessa forma antiprofissional. Integridade, esse aqui também é bem difícil. Fazer o seu trabalho sem puxar o tapete de ninguém. É isso que tinha que estar escrito aqui. Porque hoje em dia a gente sabe, especialmente a nível corporativo, o grau de disputa. Né? Nós, advogados, por falta de noção empreendedora, hoje em dia se prega muito, você quer ir rápido, vá sozinho, mas você quer ir longe, vá acompanhado. Ninguém faz nada sozinho, pessoas complementam pessoas e você gera o ganha-ganha, o win-win. Mas hoje em dia a advocacia ainda é engessada. Eu não vou abrir a minha tática de recurso aqui, porque vai que o fulano copia, não sei o que. Mas quando precisa de ajuda, está mandando um WhatsApp para todo mundo. Né? Então nós somos... Naturalmente, o ser humano é egoísta, de alguma forma. Né? E ele não percebe que isso prejudica no fim do dia. Empatia. Melhor forma de gerar empatia é você elogiando alguém, especialmente fazendo isso em público, reconhecendo o mérito da pessoa. Você não precisa mentir. A pessoa mandou bem em algum aspecto? Pô, gostei. Simples. Quem não gosta de receber um elogio, gente? Isso motiva, isso traz mais desempenho no trabalho, no dia a dia. Otimismo. Max Geringer aborda isso aqui de uma forma que eu nunca tinha visto, que eu achei sensacional, que é o seguinte. Otimismo não é você ser utopicamente cego às dificuldades do dia a dia, mas é você não deixar que essas dificuldades atrapalhem a sua percepção do quanto você já caminhou, o que você já conquistou. O fato de você ter um escritório, não precisa ter ninguém, não precisa nem ter uma secretária, um estagiário, não precisa ter nada. O fato de você ter um escritório já faz com que você seja o sonho de alguém. A sua posição já seja o sonho de alguém. Valorizar o que a gente já conquistou, o que a gente já andou. O fato de você ter se formado em direito é um privilégio. Né? Então, essa percepção, eu vou fazer isso aqui com vontade, porque isso aqui é uma oportunidade que nem todo mundo tem. Paciência. No restaurante ontem, Priscila Souto abordou esse tema. Ela disse o seguinte: Fernando, eu acho que você concorda que a maior parte das pessoas demoram em torno de 2, 3 anos para se consolidar na advocacia. Eu entendo que até um pouquinho mais. Podem ser 2 anos para você, 8 para mim, mas a média aí, 5 anos aí que você vai começar a ver algum resultado. Né? Então não existe... se você pegar um escritório que é um unicórnio, que cresce do nada, que tem um crescimento acelerado desde o início, é porque há alguma coisa muito especial nesse negócio. Né? Porque o escritório, enquanto marca, ele é reflexo de como as pessoas percebem os profissionais que lá estão. E a percepção de autoridade é fator crucial. E a autoridade você não vai construir... agora eu me formei, passei na OAB, eu vou fazer advocacia, direito médico. Você não é referência, você tem que trazer resultados. Você tem que continuar especialista e trazer resultados. Então, resultados demoram, ainda mais que a gente falando de devido processo legal. Então, nesse cenário, a gente tem que entender que é um tijolinho por dia. Eu vou causar uma boa impressão onde eu estou, eu vou melhorar o dia das pessoas que estão comigo, amanhã eu vou fazer melhor. Aí um tijolinho por dia, lá na frente você constrói uma solidez. Porque se você, hoje,
chega no teu escritório animadão, atende o seu cliente muito bem, ele vai se sentir bem por ter te visto sorrindo. Bacana. No outro dia ele chega, você está lá com um cara de poucos amigos, porque uma ação foi julgada improcedente, por exemplo, e o seu cliente já percebe a experiência de se relacionar com os seus advogados de forma diferente. Percebam o seguinte, para o cliente, estar no escritório de advocacia é exceção. Quando você está num lugar novo, o que você faz? Você repara em tudo. Então, para você algo costumeiro, você está lá, é natural que se estresse, mas o cliente não tem nada a ver com isso. E o fato de você se esforçar para tentar, poxa, chegar sorrindo, apertar firme a mão dele, já muda o resultado. Zelo para a aparência, eu falei aqui no começo, nunca perca a chance de passar uma boa aparência, uma boa impressão. Né? Eu gosto muito desse exemplo, porque assim, se você está passando mal, você vai para o hospital numa emergência, entrou lá, a primeira pessoa que você procura é quem está de branco. É uma referência. Uma mentoranda minha perguntou assim, Fernando, mas eu devo ir, ela acabou de abrir o escritório e tal, eu devo ir de terninho, toda chique, para o escritório todo dia, mas eu tenho 2 clientes na minha carteira, abri faz um mês. Eu falei assim, é bom, porque senão você vai continuar tendo só 2. Porque a pessoa te procura, hoje em dia, ainda mais com redes sociais, ele vai buscar você, ele já sabe quem é você. Ele sabe os seus amigos em comum, ele sabe tudo. Então, essa questão do zelo pela aparência, se a gente entrar no ambiente digital, seu escritório pode ter um layout maravilhoso, proporcionar toda a impressão necessária, mas a pessoa entra no seu perfil pessoal e tem um monte de besteira, erros de português propositais, sabe aquela coisa que você não acha que está se prejudicando ali. Uma coisa que eu falo para os mentorandos é, olha as tuas 5 últimas publicações, o que realmente foi útil? A maioria já começa assim, meu Deus, vou entrar aqui agora. Eles até param de falar, eu falo, vocês estão em silêncio, vocês estão no seu Facebook. Porque realmente, as pessoas não percebem que o reflexo de autoridade que uma marca de escritório ostenta vem da impressão que as pessoas que ali trabalham causam. Evitar comportamentos exagerados, isso aqui, não precisa... Tem gente que fala assim, Fernando, você não precisa nem falar isso. Mas eu acho que a gente revisar fundamentos de alguma coisa, são princípios de marketing pessoal, é bacana, a gente sempre se reavaliar. Né? Então, sabe aquela pessoa que fuma a fábrica de cigarros, todo dia uma fábrica, aí ela chega para conversar com você, e você tem um espaço, você está entre ela e a parede, aí você começa a andar para trás, e ela vai chegando mais perto, aí você fala, meu Deus, eu preciso fugir daqui. Ou a pessoa que fala pegando, quase está te batendo, sabe? Parece que ela vai te pegar num lugar e colocar do outro lado, assim, porque esse tipo de exagero acaba tornando as pessoas, e vocês percebam o seguinte, vocês evitam trazer oportunidades e fechar negócios com pessoas assim. Elas se tornam naturalmente repugnantes. Né? Você acaba evitando. Isso aqui, a gente não falaria disso antes da era das redes sociais, né? Crie uma base de fãs e não de seguidores. O que quer dizer isso? Fernando, eu tenho 112 mil seguidores. Tá, mas eles te respondem? Eu tenho 2 colegas que têm um escritório de arquitetura. E eles chegaram, Fernando, a gente tem... Ouve essa, Thiago. A gente tem 22 mil seguidores numa cidade como Londrina, que tem 800 mil habitantes, e nunca veio um único cliente do Instagram. Falei, quanto vocês pagam pela consultoria de marketing digital? Ah, a gente paga tanto. Uma quantia bem significativa. Eu peguei o celular da mão dele e falei, Fernando, olha aí. Peguei o celular da mão dele, abri as estatísticas. 50% dos seguidores são de Teherã, capital do Irã. Aí eu falei, de duas uma, meus amigos. Ou a estratégia de segmentação está bizarra, ou isso aqui é bot, é tudo comprado. Eu comecei a olhar assim e falei, é comprado. Então, o que adianta? No fim do dia, o que adianta? Prefiro ter 100 seguidores que respondem, que se interessam, que interagem. Né? Não importa o ritmo que você cresce, importa a qualidade do teu crescimento. E hoje em dia, como que você faz isso? As pessoas buscam identidade.
identidade. Então, se você relatar o seu dia a dia, se você documentar o seu dia a dia, já gera algum tipo de identidade. Um mentorando meu mandou uma mensagem assim: Fernando, amanhã eu vou atender uma cliente, e ele é muito esperto nessa parte de marketing, na parte de marketing pessoal, persuasão. Ele estava dissecando o perfil dela no Facebook, assim. Ele mandou para mim fotos de cachorro, ele mandou a foto de um cachorro, um poodle, falou: adivinha qual vai ser o primeiro tema que eu vou abordar amanhã? Eu não vou falar de direito, de primeira não. Eu vou criar um vínculo, eu vou falar que eu gosto de cachorro, eu vou falar que eu tenho um poodle. Se precisar, eu dou até nome. Pontualidade, meus amigos. Se a gente estivesse falando de Japão, de Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, ninguém atrasa. Agora, no Brasil, nós não vimos que o objetivo é se diferenciar? No Brasil, a pontualidade já é um... Poxa, todo mundo pontual aqui merece um prêmio, porque é um negócio... Ainda mais porque nem sempre a questão da pontualidade é culpa nossa. A gente tem uma malha viária terrível, a gente tem vários fatores que nos atrapalham, mas, poxa, pontualidade é algo incrível. Sai uma hora antes do que você ia sair. 2 vezes você já vai ser visto como uma pessoa pontual. Você pode até atrasar na terceira, que vai ser relevado. Cultura. Fernando, eu atuo no agrobusiness. Bom, então você tem que entender de grão, você tem que entender de produção, você tem que saber falar a língua do teu cliente. Você viu o dólar hoje já? Cultura. Eu vou atender um inventário de 112 milhões. E quem vai me contratar é uma senhora de 60 anos. Eu preciso entender a cabeça dela. Eu preciso saber o que o mocinho da novela fez com a mocinha. Fernando, mas isso é cultura, é fútil? Não. É vínculo com o teu cliente. É o diferencial entre assinatura ou não. Às vezes é. Previdenciário. É muito comum um cliente chegar no escritório e falar: ah, eu estava passando aqui perto, estou indo ao fórum, a prefeitura, vem aqui tomar um café. As pessoas procuram vínculo, elas querem vínculo. Elas querem pessoas como elas. Outro princípio bacana de marketing é focar em tornar o dia dos outros melhor. E isso se faz de forma gratuita na maior parte das vezes. Tem até um livro que conta o seguinte: se você quer criar um vínculo com uma pessoa, tem 2 técnicas interessantes e elas meio que são alternativas, assim, elas se substituem. Você pode chegar, bater no ombro, criar um contato físico, que isso já quebra uma barreira muito grande. Ou, se você não tiver como fazer isso, ou tiver num ambiente frio, num dia frio, você pode trazer um café para a pessoa. Se ela tomar enquanto fala com você, ela associa aquele conforto, aquela sensação de temperatura quente com a tua presença. Nós somos mais instintivos do que imaginamos. Essa é uma primeira constatação que, quando vocês começarem a refletir mais sobre isso, vão perceber como essas ferramentas são poderosas. E agora eu vou trazer para vocês 5 técnicas para criar conexão com as pessoas e aumentar os seus resultados. Postura e alinhamento corporal é o seguinte: se eu tiver uma festa, o Alisson está ali, Alisson. Encontrei o Alisson na festa. Eu cheguei, Alisson, tal, como o escritório está assim. Só que o Alisson está de frente para mim, a cabeça dele, só que o corpo dele está assim. Eu sei, eu tenho que entender que a conversa já acabou. Ele está só me esperando terminar de falar para ir lá buscar, ir na mesa de frios que foi servida. Então, se você quer trazer para o teu interlocutor a sensação de que você está ali, que você está dando atenção a ele, o que é raro hoje em dia, porque tudo distrai, né? Tudo distrai, overload de informação. Se alinha com ele. Pés, tronco, olhos nos olhos, que é algo que nós vamos falar aqui. Se eu estou conversando com você, mas eu não estou olhando no teu olho, eu estou aqui, fisicamente, mas minha cabeça está lá no meu prazo, lá do prazo fatal, né? Na conta para pagar. E às vezes você está prestando atenção na pessoa, mas tua timidez não deixa você olhar no olho dela. Então começa a exercitar isso. O contato com as pessoas, o olho fala mais do que qualquer outra coisa.
janela da alma, como alguns gostam de falar. Realmente significa presença mental, né? Percepção. Expressão facial é um negócio interessante. Eu estava assistindo um TED esses dias, mas eu não lembro quem era o palestrante. Ele disse o seguinte: as pessoas memorizam padrões de reação para que elas possam se conectar e reagir também. Por exemplo, se eu quero chamar a atenção de um garçom, ou se eu quero chamar a atenção de qualquer pessoa, tá? Mas vamos dar o exemplo do garçom. Se eu, com a face neutra, erguer a minha mão, eu vou estar, talvez, fazendo uma referência nazista, no máximo. Mas a pessoa não vai se conectar. Agora, se você levanta sua mão e ergue a sobrancelha, a pessoa tende a buscar você. Ela acaba se identificando como uma postura diferente dos outros que estão ali naquele local. Então, expressão facial. Quer sorrir, não adianta você fazer assim. Tem que cerrar os olhos. Né? Essas coisas são diferentes. As pessoas sentem o que é natural e o que não é. Eu falo que quando você vai abrir o escritório, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: eu gosto do meu público? Porque eu vou ter que me conectar com ele. Eu vou ter que gerar valor para ele. Eu vou ter que conviver com ele. Se eu quero prospectar um cliente da área empresarial, eu tenho que entender onde ele frequenta, qual é a academia dele. Onde os diretores, as pessoas que fazem parte da vida e das decisões desse cara frequentam. Se eu ganhá-las, eu já ganhei meio caminho andado. Né? Então tem todos esses aspectos que são literalmente, puramente humanos. Espelhamento, essa aqui é bem poderosa. O Edu, mega empresário do ramo do petróleo. Eu atuo em petróleo e gás, por exemplo. Vou prospectar o Edu, eu o chamo para almoçar. Primeiro eu tenho que ter a consciência de que o Edu, petróleo, está acostumado com nível de restaurante lá em cima. Então eu vou levá-lo nesse restaurante e eu tenho que ter também a percepção de que eu vou ter que pagar a conta. Isso demonstra poder, tem vários aspectos psicológicos aí que refletem. Quando o Edu sentar, eu vou esperar ele sentar, eu vou me posicionar de frente com ele, posicionamento, olhos nos olhos, tudo postura corporal, bacana. Edu, o que você vai pedir? Ele fala assim: eu vou pedir um peixe, pede um peixe lá qualquer, um salmão. Eu posso até não pedir o mesmo peixe, mas eu vou pedir peixe também. Ah, bacana. Aí o Edu começou a falar, ele pôs a mão assim. 10 segundos depois eu vou fazer o quê? A mesma coisa. Não precisa ser literalmente. Se a pessoa coçar o cabelo, você não precisa coçar o cabelo. E tudo ao mesmo tempo, parece ser um mímico ali. Mas você pode gesticular de forma semelhante. Pôs a mão, coçou o cabelo, eu vou apoiar meu rosto sobre minha mão. Criar uma identidade, um espelhamento. A pessoa passa a se sentir em casa, ela passa a ter identidade com você. E sabe por que isso é tão importante? Porque às vezes o Edu é do Emirados Árabes e está aqui por um dia. Às vezes o cliente está na tua frente e você tem o desafio de precificar, você tem o desafio de gerar valor, de vender, tudo de uma vez só. E às vezes você não conseguiu, às vezes, precificar corretamente, trabalhar o seu preço de uma forma interessante, mas ele gostou de você. Ele gostou de você. Por quê? Porque você o espelhou. Porque você olhou nos olhos, porque você estava ali, que você se alinhou, você gerou valor assim. As pessoas procuram seres humanos. É claro que qualificação profissional, que resultados falam por si, o que você faz na hora de manejar o direito, mas isso aqui pode ser a semente que você planta para gerar o restante. Para ter oportunidade. Para gerar aquela dúvida na cabeça da pessoa: poxa, essa pessoa é interessante, eu quero ver o que ela vai me proporcionar. Gente, esse é um complemento ao conteúdo digital que vocês verão. Por quê? Porque nas redes sociais vocês podem usar esses princípios na hora de fazer uma live. Quantos aqui já fizeram live na página do escritório no Instagram? A gente falou aqui hoje de prisma de diferenciação, gente. Está dada a dica. Espero que tenham gostado. E sigam o meu perfil, conheçam lá o nosso trabalho. O que eu puder colaborar com vocês, é um canal aberto, é uma via de mão dupla sempre. Eu falo que eu não estou ali num palco e estou falando com as pessoas. Eu quero ouvir, porque assim eu aprendo mais também. Contem sempre comigo. Gente, tá aí. Alguém tem dúvidas? Fique à vontade. Como é que é teu nome? Gabriele.
Uhum. Sim. Sim. Qual que é o teu sobrenome? Onofre. Vamos supor que você monte o escritório Gabriele Onofre. Bacana. Gabriele Onofre Advocacia. Tá? Se o teu escritório virar um gigante, tiver 500 funcionários, entrarem mais 10 sócios, vamos supor essa situação, vai continuar chamando Gabriele Onofre ou vai ter Onofre, Silva, Pereira, tananã, tananã, tananã. Então, trabalhar o seu perfil de forma distinta dá ao escritório uma autonomia. Ele não fica preso a você. Se a gente pensar lá na frente, não demora, eu acho, para que os escritórios de advocacia se tornem efetivamente empresas e tenham sócios não advogados. E nome fantasia. Então, se você pensar lá na frente, o fato de estar desvinculado da tua imagem pessoal nesse aspecto te beneficia, porque vai virar um negócio lá. Possíveis compradores te procurarão a depender do caso. Então, pensar lá na frente também. Mas a separação, porque a autoridade está na pessoa do advogado. Trabalhar com integridade do teu conteúdo é importante. Agora, as pessoas entenderem que é um negócio, faz com que elas liguem para agendar horário, faz com que elas percebam a experiência como elas consomem qualquer outro tipo de serviço. Certo? Fui claro? Consegui esclarecer? Acho que, não sei, para complementar, vai um pouco no que a gente vai abordar em relação ao posicionamento da marca, sabe? Uhum. Às vezes é importante, estratégico, ter dois perfis mesmo, e inclusive para quando tu for se posicionar com a marca, o teu branding pessoal, né, teu posicionamento pessoal como profissional, e ainda assim querer mais um perfil mais assim particular, sabe? Então tudo isso a gente vai ver depois nas próximas palestras, assim. Pessoal, acho que tranquilo, não sei se tem mais alguém alguma que dúvida? tem interesse, vamos lá. Pois não? Seu nome? Pedro. Eu não sei. Alô? Tá ouvindo? Tem que aumentar um pouquinho lá, acho que agora funcionou. Alô? Isso. Os dois primeiros. Se é a situação de todo mundo aqui, mas no meu caso eu já estou segmentado num tipo de cliente, só que é um escritório presencial, físico. E aí agora a gente vai implantar isso no meio digital. Então eu meio que conheço o meu público-alvo, mas numa escala muito pequena. Cidade pequena, é só contato presencial. A partir do momento que você vai para a rede, isso toma uma outra proporção. Então, eu não tenho certeza exatamente de se eu conheço tudo sobre o meu público-alvo. Então, como que eu posso identificar e conhecer a fundo o meu cliente a partir do momento que eu estou no meio digital? Existem ferramentas para isso? Pesquisa de mercado, talvez? Não sei, porque aí, quando você aumenta a escala, começa a surgir problemas. A primeira percepção que fica bem clara é que você diz que você está numa cidade pequena, mas você não vai mais precisar se preocupar com a demanda da região, com a automação e com a digitalização. Qual que é o teu público-alvo? Qual que é a persona que você pensou? O meu escritório, eu trabalho só com danos morais em juizado especial civil. Tá. É esse. Então, agora a minha ideia é passar isso para alugar um endereço comercial de prestígio, por exemplo, em São Paulo, mas nem o espaço físico, só o endereço, para gerar uma percepção de valor no cliente que está na rede social, e aí trabalhar com esse mesmo tipo de ação para esse cliente, só que é um cliente de rede que vai estar frequentando redes sociais. Então eu imagino que ele vai ser uma pessoa de 25 a 35 anos que está familiarizado, por exemplo, com smartphone e rede social e está ali frequentando esse meio. Mas é só isso que eu sei dele. Perfeito. Porque você não sabe quem é. O teu público-alvo, você identificou a tua área de atuação. O teu nicho vai ser assim, o consumidor de produtos eletrônicos de 20 a 30 anos que mora em grandes capitais. Então, é o perfil de pessoa, certo? Aí você escolhe o teu portfólio de serviço que você vai prestar para ele. Por isso que você perguntou, como que eu vou conhecer as ambições, as dores dessas pessoas? Primeiro identificando quem são. Então, mas essa identificação que eu acabei de falar agora, eu acho que ainda é muito pouco. Eu preciso saber o que é que ele entende que gera valor nele, que a hora que ele olha, ele fica encantado com o negócio. Você quer atuar prioritariamente em causas de relação de consumo, que discutam problemas de consumo, certo? Você tem que lidar com pessoas que se relacionam, que compram produtos e serviços, mas você identificando a faixa de idade, o sexo, a profissão, focar na pessoa em detalhes, você consegue gerar mais valor. Por quê? Você vai poder conviver.
Vou dar um exemplo aqui. Ó, eu quero o público nerd. Primeira coisa que você vai ter que fazer em São Paulo é se inscrever em vários eventos, em Brasil Game Show e afins, e conviver. Você tem que conhecer essas pessoas. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai elucidar um pouco melhor. Tá? Eu até estava comentando a respeito disso ontem. Nós atuamos muito no preventivo empresarial. Tá? Só que se a gente pensar em empresário, é um perfil muito amplo. O que o empresário quer? Eu não sei. O empresário de tecnologia, abaixo de 30 anos, ele quer gerar valor, ele quer ser revolucionário. Ele não liga tanto para a grana agora. Então, eu preciso entender o que ele quer, para eu ajudar a fazer a diferença que ele quer. E nós focamos em jovens empreendedores. Sabe aquele cara que pegou a grana do pai e vai investir em alguma coisa? Então, um amigo meu, e é esse o fator, é meu amigo, eu já convivo, já conheço. Ele abriu uma franquia, aliás, ele se consolidou lá como franqueado de uma marca, e ele queria uma outra marca. Ele falou, cara, é a Calvin Klein, não sei o quê, eu vou abrir aqui e vou fazer acontecer. Eu falei, cara, você quer a Calvin Klein? Quero. Mas você pensa em abrir outra marca depois? Ah, eu quero a Adidas, eu quero outra da Kings, que é a loja lá, que ele já tinha a primeira. Eu disse a ele, bom, então você tem que pensar o seguinte, se for a mesma agência que faz toda a coordenação da franquia, da que você quer lá na frente, você já cria um relacionamento com os caras agora, então, você entendeu? Você já cria valor agora, se você der preferência para uma marca que já está com os caras que você quer lá na frente, no seu projeto mais grandioso lá na frente, você já vai gerar um valor. Então você tem que entender o que ele quer, a cabeça dele. Por exemplo, o cliente o cara que viaja muito, o Emiliano. Se você for prospectar o Emiliano, que é um consumidor de serviços de linha aérea frequente, o que você quer, Emiliano? O que você gosta? O que você sofre? Certo? Porque é falando a língua dele, ó, poxa, os caras atrasaram o teu voo sem justificativa, a gente vai buscar uma indenização para você, porque isso é sacanagem. Você viaja muito, Emiliano. Você não pode passar por isso toda vez, a empresa tem que aprender. É simples, é só você pegar essa dinâmica, conviver. Mas eu preciso estar com o negócio rodando e aí a partir disso ir conhecendo o cliente, então eu começo o negócio em pequena escala, na rede, e aí vou conhecendo melhor o cliente de cada tipo de ação e aí vou escalando o negócio, ou não, tem como eu fazer isso antes de eu pôr o negócio na rede? Planejar antes é importante, mas só a prática vai te trazer percepção real. Você parar de supor e passar a constatar os fatores que influenciam o teu negócio. Tem que entrar na chuva, então, um pouco. Exatamente.